Estão me ouvindo aí? Eu não estou ouvindo vocês. Aqui não tem microfone aí, né? Oi, Carol. Agora eu estou ouvindo. Tá, pode mandar o link para eles? Como é que é, Luiz? Calma aí, eu estou botando só o corte. Carol, Mandei deixa pra eu ela. voltar com uma historinha aqui, tá? Tá, Quando voltar, eu vou entrar com uma historinha aqui. tá. Luiz, me diz quando é que eu posso comunicar eles aqui. Fábio, de conteúdo eu já passei a grande maioria pra gente falar mais do Super Meeting agora, tá? Tirar dúvida, alguma coisa assim. Tá? Luiz, é esse mesmo que a Carol mandou aqui, né? E aí, que horas que ele pode entrar? Hã? Posso entrar agora. Então posso avisar aqui. E daí, tomar? Já, Carol também? também. Oi, tô aqui. Oi, pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, mas já estamos de volta. Vamos entrar aqui que tem uma história bacana agora para contar para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos avisar todo mundo aqui nos grupos que a gente está de volta, que o melhor vem agora. Pessoal, Vamos lá, fala um oi gente. aí. Mandem um oi Quem aqui estiver para saber nos se vocês estão ouvindo, aí. manda um oizinho, um tchauzinho, qualquer sinalzinho pra gente saber que vocês já estão nos ouvindo de novo. Que a história é boa, viu? A história vai pegar fogo. A Luiz, história é boa. Vambora, vambora, que tem uma história bacana para contar aqui. Voltem aí, pessoal. Tivemos um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Luiz, aqui é o mesmo? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Como é que tá aí, Luiz? Bora, vambora. Agora, ó, vocês podem conversar, que aí depois eu junto os dois e a gente retransmite no final. Tá. Carol, vamos continuar aqui então. Olha só, a Elisângela fez uma pergunta. Onde eu trabalho, fazemos 1 hora de telemarketing. A dúvida é na hora que ele pede mais desconto do que já tem. Existe uma política de desconto na empresa, porém o cliente sempre reclama do valor que foi reajustado. Como fazer com essa objeção? Elisângela, boa pergunta. Antes de falar sobre a objeção do preço, eu vou falar sobre o tempo. Para telemarketing, tudo bem, eu entendo que é 1 hora fechadinha. Minha sugestão, não está atendendo no balcão, não está atendendo na recepção, está no telefone. Não fica determinando muito tempo para telemarketing, não. Às vezes você perde muito tempo esperando, porque já acabou minha hora, não faço mais. E telemarketing é volume, tá, Elisângela? Pessoal que está nos ouvindo. Então, dê um tempinho, a recepção está calma, deixa o recepcionista lá e vai para o telefone enquanto tiver tempo. Gaste mais tempo no telefone, só para quando tiver um atendimento. Quanto à objeção preço, essa é uma objeção que vai existir em qualquer lugar. Eu falo muito e eu vou falar isso muito no treinamento do dia 3 do Super Meet, que é o seguinte: nós, brasileiros, estamos acostumados a pedir desconto. Mesmo que a gente receba ou não, está decidida a compra. Não é pelo desconto ou não que a gente vai deixar de comprar, mas nós pedimos por educação, tradição, comportamento adquirido já. Isso é um padrão nosso. Então é o seguinte, quando um cliente te pedir desconto no telefone, traga ele para a academia, Elisângela. Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma política de preço, podemos explicar melhor para o senhor? Caso você venha para a academia, a gente consegue negociar aqui. Que tal? Que dia que você quer agendar? Negociar por telefone é um pouco mais difícil. Você não olha olho no olho do cliente, ele não te passa toda a expressão facial, ele não vai ter alguma reclamação que ele possa deixar de falar. É a mesma coisa, tenta comprar um carro, um apartamento por telefone, um tete-a-tete. Normalmente o consultor tem muito mais possibilidade de uma negociação de sucesso quando está olho a olho. Então, chama o seu cliente. Na hora que você chamou e ele sentou, apresenta o seu preço. E aí ele vai perguntar, e você vai falar, tá caro, me dá um desconto. Aí você vai perguntar, certo, qual o valor? Você já conhece a nossa academia, já está com a gente aqui há algum tempo, conhece que os valores mudam
de aluguel, luz, telefone, todos esses custos são variando ano a ano. Por isso que a academia se reajusta. Qual o valor que você pensaria em investir na sua saúde agora, pensando que o preço do ano passado não é possível ser feito novamente? No seu discurso você já falou que não dá para fazer o mesmo preço, que ele tem que, pensando em continuar com você como academia, ele tem que te dar um preço. Sabe o que o cliente faz? Ele vai te pedir 20, 15 reais abaixo. Pega esse dinheiro e divide pelo mês. Então, você está dizendo que por 50 centavos por dia, você não vai fechar comigo? Aí ele vai olhar assim, vale a pena você abandonar o professor que já faz o seu treino? Imagina o caso do Fábio que eu falei, Elisângela, que o Fábio está com a gente há 3 anos. Fábio, você já conhece todo mundo, já tem um professor que já faz o seu treino, já obteve resultado. O que vai mudar por 50 centavos no seu dia para você trocar de uma academia para outra? Sabendo que você já está super adaptado, já conhece a academia, já conhece todo mundo. Então, diminua o valor por dia, diminui para um valor bem pequeno, assim você consegue negociar. Mas minha sugestão, não negocie por telefone e saiba que essa objeção vai ser, ou você vai ouvi-la todo dia e várias vezes ao dia. No curso, a gente vai falar sobre essa objeção. Trabalhar melhorzinho essa objeção tete a tete com o cliente, na hora que ele te pedir desconto, tá bom? Então, Elisângela, traz o cliente para dentro da academia, senta com ele. E minha sugestão, não baixa preço, tenta negociar no prazo, tenta dividir em mais vezes, tenta colocar a entrada para frente, tenta fazer algumas coisas diferentes que não mexam no seu preço, porque esse cliente, toda vez que você dá um desconto para sempre, ele vai querer desconto. O Fábio falava isso muito com a gente, né? Então, tenta não mexer no preço. Mexe na forma de pagamento, na data do primeiro cheque, um dia a mais de carência ou não, uns 10 dias a mais de academia, mas não mexe não mexe no seu valor, tá? Porque o cliente tem que acostumar com o valor do serviço que você tem, tá? Legal, muito bom, Carol. Mas olha só, outro problema que eu vejo que nós passamos e nós precisamos resolver esse problema. Existe uma pesquisa que foi feita em 60 países que mostra que um trabalhador americano, pasmem, um trabalhador americano produz o mesmo que 4 brasileiros. Eu, quando me deparei com essa notícia, eu achei primeiro que ela era mentirosa, que era uma piada. E aí eu fui pesquisar, fui atrás dessa pesquisa e li a pesquisa. E ela é verdadeira, né? E aí me impressionou muito, porque o que levou o Brasil a ter esse nível tão baixo de produtividade? E a pesquisa mostra o seguinte, que, primeira coisa, a quantidade de horas de treinamento que os brasileiros recebem é muito inferior à quantidade de treinamento anual que um trabalhador americano recebe. Então, pessoal, uma das estratégias para mudar esse jogo, para transformar os seus funcionários, os seus colaboradores em pessoas mais eficientes e mais eficazes, é treiná-los horas e horas de treinamento. E aí eu tenho uma história bacana, que alguns anos atrás nós reunimos uma turma de 17 proprietários de academia e nós fizemos uma missão internacional na Califórnia, nos Estados Unidos. E nós alugamos um carro lá e nós fomos em mais de 15 academias. Visitamos várias academias. E a gente fez um relatório para mostrar o que a gente viu, o que a gente percebeu nessas academias. E tem uma história muito bacana, que nós chegamos numa academia chamada LA Fitness, e nessa academia quase nenhum de nós falávamos inglês. E na época eu falava um pouquinho melhor. E eu fiquei esperando a recepcionista atender 2 pessoas. Só tinha uma recepcionista e a academia não tinha catraca. E eu fiquei ali esperando uns 5, 10 minutos e todo mundo em pé esperando a gente falar com a moça e a moça não, continuava atendendo as pessoas. E a gente percebeu no balcão toalhinhas, squeezes para serem vendidas. Então essa recepcionista, apenas uma, atendia clientes, recebia mensalidades e vendia toalhinhas, né? E aí eu me cansei e falei, não, cara, não vou esperar mais essa mulher, não tem catraca, nós vamos passar pelo cantinho. Reuni os 7 donos de academia que estavam comigo e nós passamos por um cantinho
sem a moça ver. Quando a gente estava praticamente lá dentro da academia, essa recepcionista olhou para trás, percebeu que nós tínhamos passado, ela gritou com todo mundo, botou todo mundo para fora da academia e esperem aí que eu estou atendendo. Quando eu acabar de atender, eu atendo vocês. O que isso significou para mim? Significou que nós, empresários, nós somos culpados de ter muitos funcionários que não produzem bem. Nós precisamos cobrar mais essas pessoas. Às vezes nós temos 3 ou 4 recepcionistas na nossa recepção e eles ainda não dão conta de atender, porque nós não cobramos, nós deixamos as coisas muito moles. O Brasil já tem leis suficientemente duras para proteger quem não produz. Nós, dentro das nossas empresas, precisamos ser mais rígidos, precisamos cobrar mais. Nós estamos formando pessoas incompetentes, incapazes, ineficientes. A culpa é nossa. Então, depois que eu fui para essa academia, depois que eu passei por uma única recepcionista dá conta de tudo. E nós temos 3, 4, 5, e eles não dão conta nem de telefonar. Meus amigos, aprendam uma coisa. A culpa é sua. A culpa é sua. Toda vez que eu cometi um erro, eu batia no peito e assumia o erro para mim. Quando você erra e você assume o erro, você acha uma saída para esse erro, você acha uma resposta, você acha uma solução. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que é preciso ser mais taxativo, cobrar mais da equipe. A sua equipe pode ir muito mais longe se você determinar com eles que eles podem ir mais longe. Enquanto você pegar muito leve, e eu não estou falando de grosseria, eu não estou falando de xingamento, nada disso. Eu estou falando de mostrar para eles o caminho, como atender bem, como atender rápido, como ser eficiente, como vender muito. É treinamento, gente. Então, aprendam a atrair pessoas competentes para a sua equipe e, principalmente, treinar pessoas competentes para a sua equipe. A Carol falou aqui no início, eu não sei quem percebeu, mas a Carol era estagiária da Runway. A Carol era estagiária no início da carreira dela e ela chegou ao cargo máximo da Runway, que foi gerente comercial e de marketing. A Carol ocupava 2 gerências, comercial e de marketing. Agora, a Carol recebeu o treinamento necessário. A Carol tinha dentro dela o perfil. Ela tinha a sagacidade, a vontade, o esforço. E a Runway percebeu isso nela. E a Runway treinou, pagou cursos, levou ela para São Paulo, ela fez congressos. E hoje a Carol é essa excelente profissional porque foi dado a ela a oportunidade. Mas também ela tinha dentro dela essa vontade. Então a sugestão que eu dou para você é: ache as pessoas certas para fazer parte do seu time e treine-as. Elas não se tornarão excelentes vendedores se você não treinar, se você não investir nelas. Agora, ache as pessoas certas, porque se você treinar as erradas, também não vai funcionar. Fala aí, Carol. É por aí mesmo. Demanda tempo, não queira... Eu cheguei na Runway em 1999, eu assumi 2 em 2012, mas gaste tempo com isso, treine muito bem sua equipe, treinem para desafios. Eu acho que isso vale também, a gente tem que treinar nossos consultores, a gente só treina para as coisas, então assim, simule, Elisângela, um bom exercício se você ouve muito isso. Faça você como cliente e simule para o seu consultor várias respostas para o cliente que pede desconto. Exército é assim. O exército, ele forma soldado dessa maneira, ele pega o soldado, leva para um local no meio da selva, ele fica lá dias sem comida, sem água, no dia que tiver uma guerra, ele está preparado também para o ambiente, tá? Eu estava vendo alguns comentários que a gente teve aqui, o Hugo, ele, da Academia Nada Melhor, ele começou com a gente, tive o primeiro contato com ele em março, no meeting lá em Goiânia, o primeiro meeting que eu trabalhei com o Fábio em Goiânia em março. E a gente falou sobre agendamento, ele começou a fazer. Ele acabou, se vocês deram uma lida no comentário, ele falou sobre, hoje ele só trabalha com agendamento, ele faz o Facebook acontecer, manda para o WhatsApp, se vocês quiserem dar uma olhada como ele trabalha, entra na Academia Nada Melhor, como nada é melhor, e dá uma olhada no trabalho que ele está fazendo. Ele treinou a equipe dele só para agendar. E ele hoje faz a diferença que ele precisa do faturamento dele com o telemarketing. Então, ele tem uma equipe preparada para isso, ele faz uma ação no Facebook que gera ligação para ele, que gera o WhatsApp, está usando a tecnologia nos 2 lados.
tá? Eu perguntei mais cedo, acho que poucas pessoas responderam, como é que está o telemarketing aí? O seu telemarketing já não existe, ou ele é muito fraco, ou ele funciona, tem ligação todo dia, ele é super estipulado e você não tem resultado, então ele acontece, gasta esse telefone, mas não tem resultado, ou você já está no nível onde você consegue ter resultado. Então, o pessoal quiser colocando aí nos comentários, sabe, dá uma olhadinha pra gente, que é super legal a gente ver isso, porque é onde faz a diferença. É igual atendimento. Você pode ter 1000 visitantes, mas se tiver uma equipe despreparada, vão ficar só 10 e vão embora 990. Telefone é a mesma coisa. Você pode ter 1000 ligações de telemarketing para ser feita no dia, no mês. Se ela não é muito bem feita, você está jogando tempo e dinheiro fora. Por isso que a forma, o script, o momento, para quem eu estou ligando, o máximo de informação possível sobre esse cliente dentro do sistema tem que ser usado. Você tem que treinar a sua equipe para isso. Como é que a gente treina telemarketing? Dá-se a ferramenta e senta do lado. Teve um cliente que a gente teve um trabalho, começou com ele nesse mês de maio, tivemos semana passada lá, onde treinamos a técnica, voltamos só para ouvir as dificuldades da equipe. O que está acontecendo? Não consigo agendar, não consigo falar aquela frasezinha, vamos agendar, por causa disso, disso, disso. Alinhamos com ele, estamos tendo um trabalho, graças a Deus a gente colocou o treinamento certo, no momento correto, que chegou uma lista muito boa, uma oportunidade única para essa academia, e ela tem isso com a base no nosso telemarketing. Agendando pessoas, trazendo resultado, vai bater a meta esse mês com certeza. Tem uma consultora que está chegando na 4ª meta dele, só para vocês terem uma ideia. Ele tem várias metas e uma das melhores consultoras dele está chegando na 4ª meta. Era a 2ª, 3ª ela estava batendo quando a gente estava lá semana passada. Hoje, com certeza, ela já bateu essa meta. Então, telemarketing, para dar esse resultado, para dar esses 20% de diferença, tem que ser feito com técnica. Existe técnica para fazer telemarketing. Tem que ter tempo, tem que ter estrutura, cuidado para fazer o telemarketing na recepção, catraca vendo, tendo o outro telefone tocando, o cliente falando com você, aluno, professor, achados e perdidos. Dá um local legal para elas e controle. Quantas eu liguei, quantas eu agendei, quantas eu vendi, você está gastando tempo e dinheiro. E eu duvido hoje, né, Fábio, quem tem tempo e dinheiro sobrando. É uma das coisas mais escassas. Tempo é algo que não existe, a gente não recupera. Dinheiro até que recupera. Mas perder os dois juntos é um tiro no pé. Então, para fazer um telemarketing de qualidade, tem que ter uma boa estrutura, tem que ter uma boa técnica, tem que ter objetivo de ligação e tem que ter controle. Precisamos disso, porque senão a equipe ela não vai rodar. Você vai gastar com esse tempo todo. O pessoal respondeu aí, Fábio? Eu não estou conseguindo aqui. Como é que é o telemarketing? Não responderam. Só estão dando boa noite, estão mandando abraço, mas não responderam. Então, tá bom, então. Então, eu acredito, se alguém tiver mais alguma dúvida, perguntando, principalmente dessa parte do telemarketing, tá? Se tiver outra dúvida de vendas, também vai ser bem-vinda, mas se a gente conseguir nessa parte de telemarketing, acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, senão a gente pode ir para o segundo tema. Você acha, Fábio? Certo. Agora, Carol, eu lembro bem quando você me sugeriu que a gente começasse a trabalhar mais fortemente com telemarketing há alguns anos, né? Mais de 5, 6 anos, quando você sugeriu essa alteração. E eu me lembro da minha preocupação, qual era? Será que o que eu vou gastar com o telefone compensa o que eu vou arrecadar? Cara, o pessoal vai ficar o dia inteiro no telefone, vai gastar uma fortuna, vai vender pouco. Não, prefiro não investir em telefone. Então, essa era a minha preocupação. E a Carol, eu entrei numa negociação com a Carol, falei, Carol, faz um mês e me mostra que é possível. Depois que você fizer um mês e me mostrar que é possível, aí eu compro um aparelho novo de celular, eu compro mais minutos, e em um mês a Carol me mostrou que o número é imensamente maior. Lógico, pessoal, que qual é o cuidado que você tem que tomar? Os funcionários odeiam usar telefone. Você tem que ficar controlando, você tem que ficar no pé, porque eles não gostam. Eles não gostam de usar, eles acham um saco, tem que fazer 20 ligações para falar com 4 pessoas, então eles não gostam. Só que o problema é, se você ligar, vai funcionar.
Se você ligar, você vai fazer agendamentos. Se você fizer agendamentos, você vai vender todo dia. Se você vender todo dia, você bate a meta. Então, ou seja, gestor de academia, proprietário de academia, faça. O Hugo, nosso colega aí de Anápolis, né, que eu conheço há muito tempo, desde a época do Kleber, que a gente visitava a academia dele quando ia divulgar o evento lá de Goiânia. Um abraço para você, Hugo. Ele acabou de dar o depoimento desde março, quando ele fez o meeting com a Carol, a equipe dele fez o meeting com a Carol lá em Goiânia, que ele tem conseguido alavancar as vendas. Então, pessoal, acredite, não é bicho de 7 cabeças, não é fácil, mas se você usar com excelência o telemarketing, você vai vender. Então, o que é que você está esperando para ir lá na TIM comprar um aparelho vagabundinho com um chip e botar 100, 200 reais? Você vai vender, acredite. O Almério já diz isso, todos os consultores dizem isso, a Carol está dizendo isso, você está precisando vender, faça. Vai lá, Carol. Isso mesmo. Eu tinha ele e tinha outra pessoa me cobrando pela linha de telefone. Eu comentei isso na casa do Fábio, na nossa reunião, numa palestra super legal com os 2 arquitetos. Eu tinha limite de minuto, né? Você compra aquele minuto empresa e eu tinha que dividir entre 4 unidades, eu tinha 250 minutos por unidade. E eu batia, dava dia 20, eu não aguentava mais, que acabava meus minutos, eu tinha que esperar o dia 1º de novo. E eu sentei e mostrei. Como é que a gente consegue mostrar isso? Quando eu mostrei em números para eles. Então, o telemarketing, ele demanda muita ligação para ele ter resultado. Tá? Então, te falo, de 100 ligações, você vai conseguir ali mais ou menos umas 10, uma boa equipe de vendas, tá? Vai conseguir umas 10, 15 vendas. Uma equipe que está começando agora, vai começar com 3 ou 4. Você coloca no seu lugar, se você tem uma equipe, se 100 vão sair 4, vamos usar essa métrica, tá? Se você ligar para 200, você vai ter 8, se você ligar para 300, você vai ter 12, aí a gente já bate aquela primeira meta nossa de 10% acima do faturamento e por assim por diante. Para você conseguir aquelas 26, a gente vai ter que ter mais ou menos umas 700, 800 ligações ali para a gente bater esse número. Telemarketing é muita ligação, muita. Você vai falar com muita gente não vai querer, mas você não para. Na hora que a sua equipe entrar nesse ritmo, ela vai ser absurda. Eu tinha uma equipe que, antes de eu sair da Runway, que brigava por telefone, eu tive que pedir 2 telefones, porque eu tinha 2 consultoras, elas não queriam perder tempo esperando o cliente. Claro, aparecia o cliente, acabou, ali é a minha oportunidade de vender na hora. Então, para a ligação, eu vou atender, o foco é esse. Quando não tinha, era telefone o tempo inteiro. Cheguei a gastar mais de 600 minutos numa única unidade, mas 30% de faturamento vinha do telefone. Eu estou dizendo uma unidade que faturava 500 mil, gente, mês, que era a nossa grande unidade. Então, imagina que 30% daquilo já vinha do telefone, 20%, 30%. Não é que eu peguei e dividi 70% e coloquei 30%. A gente aumentou o faturamento em até 30%, usando o telefone. Foi aí que a gente conseguiu bater números extraordinários na Runway. Foi quando o telefone começou a funcionar. Foi quando o meu número de... Diga. Deixa eu dar uma dica, Carol. Outra coisa muito bacana, a Carol não gostava muito, mas eu gostava, que é o seguinte, às vezes você tem um ou outro que desponta. Então, não, todos os recepcionistas lá, os consultores, têm que ligar igual. E eu falava, e aí você pega aquela pessoa que realmente gosta de venda, aquela que o olhinho dela brilha com dinheiro, e ela vai bater meta todo dia, ela vai ser a campeã todo mês. E se ela quiser ficar mais horas no telefone, deixa ela ficar mais horas no telefone. Ela tem perfil, ela já entendeu que quanto mais ela fica no telefone, mais ela vende. Enquanto os outros, pô, ligar, eu já liguei, já fiz minha cota de hoje. Então, quando você tiver uma campeã, dê asas para a campeã, dê um telefone exclusivo para a campeã, porque ela vai vender o dobro ou o triplo dos outros. Qual é o problema? Nenhum problema. Ou seja, ache essas pessoas, treine essas pessoas, dê ferramenta para essas pessoas. Eu costumava dizer isso para a Carol, pessoas que trabalham com venda precisam amar. Pessoas que trabalham com venda adoram dinheiro, adoram desafio. Acha essas pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Sabe aquele songamonga? Pois é, eu não sei, vou ver. Manda embora. Manda embora, porque vendedor que não vende, vendedor que não tem perfil, jamais terá.
Vendedor que tem perfil, você investe nele e ele vira um campeão de vendas. Então, ache essas pessoas que o olhinho brilha quando eles falam de venda, quando eles falam de bater meta, quando eles falam de dinheiro. Fala aí, Carol. Exatamente. Eu brigava com ele, gente, vou explicar meu lado também. Existe uma meritocracia, né? Não é só porque ela vende demais que ela podia quebrar algumas regras, era onde a gente só divergia. Mas é isso mesmo. Tem pessoas que têm perfis ou não. O que não pode acontecer? Você tem uma pessoa que vende, mas não quer ir pro telefone. Não existe. A regra é igual para todo mundo. Ela tem que realizar as ligações dela, ela tem que ter esse foco, mas ela tem que fazer as ligações que é o combinado na hora da entrada. Ninguém entra na sua empresa sem saber quais são as funções. Então, realizar a telemática é uma obrigação de todos. Quem gosta mais, quiser ficar uma horinha mais autorizado, podia realmente. Mas tem que ter essa regra muito clara. Tem algumas pessoas que têm muita resistência, mas muita resistência mesmo para fazer telemarketing. O que eu falo? Senta do meu lado, eu vou te ajudar. O que eu puder ir te ajudando, eu vou chegar para você e vou te ajudando, tá? Então, às vezes a pessoa não tem uma certa vergonha para falar de telefone na frente dos outros, ou ele não tem habilidade ainda, porque ele nunca foi treinado. Então, dê suporte, mas a ligação tem que ser feita por todos, tá? Tem gente que se destaca mais num tipo de ligação ou outra, tem gente que gosta de ligar só para renovação, tem gente que gosta de ligar mais para visitante. Então, dê um pouco mais essa lista, conheça a sua equipe. Eu acho que o Fábio falou bem nisso, de conhecer muito bem a sua equipe, para você entregar o que é melhor, e ela vai te entregar o seu melhor também. Tá bom? Fábio? Carol, é isso aí. E o que os gestores precisam perceber é que existem 3 tipos de pessoa. Os que estão abaixo da média, os que estão na média e os que estão acima da média. O ideal é que você atraia a grande maioria das pessoas que trabalham com você sejam acima da média. É impossível que todo mundo seja acima da média, né? A não ser o time do Barcelona, que custa uma fortuna, né? Mas o que você não pode ter é inúmeras pessoas na média ou abaixo da média, porque pessoas abaixo da média não batem meta nunca. Pessoas na média, às vezes se superam, às vezes não. Mas pessoas acima da média, meu amigo, essa pessoa quer bater meta todo mês. E de 12 meses, ela vai bater 8, ela vai bater 10 meses. A gente tinha pessoas assim na equipe, né? E o que você precisa entender é isso. Atraia essas pessoas, treine essas pessoas. Essas pessoas vão fazer a sua academia ganhar o campeonato. Essas pessoas vão fazer você vender mais. Essas pessoas vão vender pra caramba. Agora, você não acha essas pessoas, você não treina essas pessoas, você não estimula essas pessoas. Outra coisa muito importante, que é uma dica que eu queria dar, que a gente falou muito sobre isso, né? Que é o filho sem pai. O que acontece com o filho sem pai? Ele nasce, ele cresce sem o pai dele, né? Filho sem pai, filho sem mãe. Então, a mãe dá amor, dá carinho, dá sugestões do que ele pode ou não fazer. O pai também. Um filho sem pai nasce todo torto, cresce todo torto, faz o que quer. Então, é muito importante que essa criança chamada vendas, ela tenha um pai dentro da sua empresa, porque se ela não tiver um pai e uma mãe, qualquer um vai cuidar dela. E qualquer um, meu amigo, não dá resultado. O que dá resultado é você botar o seu filho debaixo do seu sovaco e conversar com ele, dar dicas para ele, brigar com ele quando ele erra, né? Fazer carinho quando ele merece, né? Dar amor para ele. Então, o que eu vejo em muitas empresas é que o departamento de vendas é um filho sem pai. Toma que o filho é teu. Não, esse meu é meu, não. Não, então deixa o fulano cuidar. Não, então deixa o Beltrano cuidar. Amigos, ache alguém que goste de vendas. Treine essa pessoa e dê para ela a missão de cuidar das vendas. Porque vendas é o departamento mais importante da sua empresa. Sabe por que ela é o mais importante da sua empresa? Porque você pode ter a melhor musculação do universo, equipamentos intergalácticos. Se você não vender, suas portas não estão abertas. Então, a venda, ela é muito importante, não pode ficar na mão de qualquer um. E vou mais longe.
Muitas vezes o dono é que cuida das vendas e é aí que mora o problema, porque ele é péssimo, ele é ruim, ele não tem perfil para cuidar de vendas, mas como ele é o dono, ele bate no peito e assume as vendas. Se você é proprietário e não tem perfil de vendas, contrate alguém para cuidar de vendas. Você vai ver como as vendas vão melhorar, porque para lidar com vendas é preciso gostar, é preciso conhecer, é preciso se dedicar. Então, muitas vezes, o maior problema das vendas numa academia é o proprietário. Não deixe que isso aconteça com a sua empresa. Ame a sua empresa ao ponto de colocar alguém competente para cuidar de cada área, mesmo que não seja você. Você é o dono. Você, às vezes, não tem competência para muitas coisas. Então, delegue as vendas a alguém que goste de vendas e que pode te ajudar muito mais do que você mesmo. Falei? Falou, bonita, hein? Aprendi. Olha. Pessoal, se tem alguma dúvida, Fábio, que o pessoal colocou aí, mais alguma coisa que a gente não respondeu, vamos dar uma olhada? Não, aqui para mim não. Então, vamos falar um pouquinho do Super Meet, então? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para vocês, o conteúdo que a gente vai trabalhar no Super Meeting. Vocês estão conseguindo ver aí? Eu espero que sim. Esse aqui é o treinamento que a gente... Dá para ver? Eu trouxe o conteúdo porque eu consigo falar passo a passo dele, tá? Aqui a gente tem os valores à nossa direita, mas não presta atenção nisso agora não. Vamos pensar um pouco do conteúdo que a gente pode trazer para a sua equipe e para a sua academia, tá? A gente começa com o credenciamento 7 horas, pede para o pessoal chegar um pouco mais cedo, se vai ser bom para a gente já se falando, identifico todo mundo pelo nome, eu acho super importante. E sempre a gente começa a falar nos cursos, primeiro de venda e depois de telemarketing. E nem sempre a gente cuida muito bem desse telemarketing. Nesse curso eu pedi para o Fábio para a gente inverter, porque o telemarketing, ele é onde está fazendo a diferença, tanto é que a gente está fazendo esse webinário de hoje. Então, a gente vai começar falando do telefone, que é onde a gente vai conseguir fazer chegar na meta, ou ultrapassar essa meta, e chegar num valor que você precisa para você ter noites de sonos tranquilas, porque a gente sabe que o resultado da venda impacta no seu caixa. Quem viveu um abril muito difícil, foi difícil pagar todas as contas do mês, contando com aquela pouca venda que a gente teve. Então, para isso, a gente criou um roteiro um pouco diferente. Então, ganhe mais dinheiro fazendo telemarketing, é onde eu vou começar a ensinar para o seu consultor que o telemarketing é a grande saída, mas que eu não faço ligação, eu busco agendamento. Eu ligo para agendar, Ele tem que ter isso na cabeça dele e ele vai aprender uma técnica super fácil de como agendar, tá? Depois, como ligar para o visitante que não fechou na hora, é um pouquinho do trecho que eu falei, isso aqui vai demorar, só estão percebendo aí, ó, vai de 8h30 até 10 horas. Então, eu vou pegar todos os tipos de objeções que os visitantes falam na hora da venda, no tete a tete ali, e vamos trabalhar uma a uma na ligação. Se o cliente falou que estava caro, como é que eu ligo para ele? Se o cliente falou que vai pensar, como é que eu ligo para ele? Se o cliente falou que vai no meu vizinho aqui do lado? Se o cliente falou que vai numa Smart, que vai numa academia low cost? Se o cliente falou que não tem a modalidade que ele quer? Então, vocês percebem que são 1h30 falando só como ligar para visitante. Então, o seu consultor vai sair com algumas frases já prontas para lidar com cada tipo de objeção. Depois a gente vem usando os seus alunos ativos para indicação. A gente vai ficar aí 20 minutos falando como usar de indicação. Eu vou colocar uma ressalva nesse, porque consultor de vendas que sabe usar indicação é porque ele já tem uma grande intimidade no telefone. Só vai saber fazer isso quem já tem uma habilidade com o telefone e já tem resultado. Mas isso não vai passar desapercebido. Paramos um pouquinho. Vamos para um coffee break, demoramos aí, eu vou dar uma diminuidinha nesse coffee break aí, não vou dar 1 hora. Vamos fazer 40 minutinhos, eu vou combinar isso com a equipe e vamos para a ligação de renovação. 1h10 para como ligar para a renovação. Se hoje a sua equipe liga e não tem retorno, ele vai sair dali também com ferramentas e script, como lidar com cada tipo de objeção só para renovação. Por último, a gente vem nesse horário da manhã, 12h30, ligação para ex-aluno. Mais meia horinha para a gente ligar para esse aluno. Tá bom? Isso a gente só está na parte da manhã. 4h30 falando de telefone. Você pode ter certeza
que a sua equipe vai chegar com uma outra cabeça e com outra forma de trabalho na segunda-feira. Para durar isso, vai depender de quem cuida da venda, como o Fábio acabou de falar. Não é simplesmente colocar, fez o treinamento, vai dar certo. Não é isso, não. Precisa de alguém acompanhando. Por isso que a gente recomenda muito, quem cuida da venda tá nesse curso, que ela aprende a técnica e sabe como cobrar, tá bom? À tarde, onde a gente vai trabalhar com vendas. Conhecendo seus produtos a fundo para vender mais. Isso não tem como desassociar. Não se vende algo que você não conheça. Eu brinco muito com isso. Peço para uma menina vender um carro, um carro Camaro, e eu peço para um menino vender um Scarpan. Se você não conhece, você não sabe vender. Se a sua equipe não conhece, já faça ele conhecer seu produto, tá? Explorando as técnicas de vendas, onde a gente vai dar a nossa metodologia Wonder, onde como a gente vende, da hora que ele entra, a hora que ele sai, só com essa técnica você consegue aumentar aí 10% da sua taxa de conversão. Porque eu sei quem é o meu cliente e lido muito bem com ele. Depois, trabalhamos mais 1 hora só com negociação. Então, todo tipo de cliente, o cliente que quer preço, o cliente que quer benefício, o cliente que fala que não está sendo bem atendido, todo tipo de negociação diferente, isso é bom que eles contribuem muito com isso. Mais 4 horas e meia falando sobre venda. Se a sua equipe está fraca e quer começar a dar um pontapé inicial para mudar o seu cenário, se inscreva a sua equipe nisso. E aí a gente fala um pouquinho de valores que está à nossa direita aí. 250 é o nosso valor unitário. Como a gente tem uma equipe de recepção, pelo menos 3, 2, e equipes que têm até mais, quanto maior o número de inscritos, melhor vai ser o seu desconto. Então, de 250, ele pode cair até 155, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esse material, se você quiser saber um pouco mais, tanto eu como o Fábio, a gente está disposto, a gente vai colocar, eu falo o meu número aqui para vocês quiserem falar via WhatsApp comigo, as redes sociais, eu tiro todas as dúvidas, a situação da sua equipe hoje, se ele vai agregar ou não um curso, a gente conversa sobre isso, mas se 2016 foi difícil, a gente tem uma possibilidade de 2017, se esses escândalos todos não nos abalarem eternamente, nós temos um 2017 mais promissor. Imagina se não é dificuldade, a sua equipe está pronta, imagina na maré alta, o que ela vai fazer? É o que eu falo muito, e eu vejo isso bastante, eu tive um cliente que me procurou exatamente para isso. Eu quero ser conhecida como aquela academia, como aquela empresa que na hora da crise fez a diferença. Porque quando voltar o momento bom, eu vou nadar de braçada, eu não vou esperar o momento bom para preparar a minha equipe, eu preparo agora. Então, o conteúdo foi pensado em estratégias fáceis, um curso é extenso, mas a sua equipe vai sair muito mais preparada com uma visão crítica, onde eu não ensino só técnica, eu explico o porquê da técnica. Ele vai ter uma visão muito crítica do processo e vai poder aplicar em vários tipos de clientes diferentes, tá? Então, o webinário é um pedacinho de algo que a gente trouxe para vocês, mas um curso de 9 horas, isso é muito mais completo. Vamos entregar script, vamos entregar controle, como controlar agendamento. Então, escreva a sua equipe, escreva a sua coordenadora, escreva quem cuida da venda. Se você é dono hoje, faz você. No futuro, pensa numa coordenadora. A gente vai ter outros cursos, BCF vai estar aí, né, Fábio? Vamos ter outras oportunidades. Estamos com um projeto novo para coordenação também. Então, pensa que esse curso pode ser o pontapé para você fazer a diferença no seu trabalho sem se abaixar preço. É trabalhar com uma equipe de vendas que saiba negociar muito bem, que tenha segurança de conversar com o seu cliente. É uma equipe que sabe mostrar exatamente seus diferenciais. Porque tem gente que não sabe nem vender a academia que trabalha. E você acha que o problema é preço. Não é a forma de atendimento. Então, é a oportunidade para a gente mudar esse cenário. Então, é um curso num sábado, o dia todo. Não tem como inscrever a equipe inteira, coloca o seu melhor vendedor. Que ela vai sair de lá tinindo e pode ser uma multiplicadora dentro da sua empresa. Consegue levar a equipe inteira? Perfeito. Tem empresas que já se inscreveram mais de 10. Que estão vendo que é uma diferença cuidar da equipe, mudar essa técnica de vendas. Tá? Então, fica esse nosso recado para agora. O curso tá enchendo, né, Fábio? Tá... Pois é, Carol, eu ia falar isso. Graças a Deus, né? A ideia desse curso, pessoal, é ajudar vocês. A gente sabe que está difícil de vender, sabe, mas se a gente se entregar,
aí que a coisa não vai andar. Ou seja, vamos fazer o que está pelo menos na nossa mão. Eu conheço muitos proprietários de academia, sou amigo de muitos, converso com muitos todos os dias, e eu vejo o grave erro que eles não veem. Eles querem vender sem ter bons vendedores. Eles querem ganhar campeonato com time ruim. Eles querem ganhar jogo sem dar as ferramentas, não dão nem a bola. E eles querem que o time jogue. Então, pessoal, vamos fazer o que está na nossa mão. A Carol vai dar 9 horas de treinamento, 4 horas e meia de manhã, 4 horas e meia da tarde. Não é palestra, não é bate-papo, é treinamento. São 9 horas. Não perde isso. Graças a Deus, 80 pessoas já estão inscritas nesse curso de vendas com a Carol. 80 pessoas vão sair de lá muito bem treinadas. Restam 20 vagas. 20 vagas apenas. Então, você que está nos escutando, corre, manda um WhatsApp para mim ou para a Carol. A gente já garante as suas vagas hoje. Amanhã, nosso pessoal liga para você e inscreve o seu pessoal. Mas não perde essa oportunidade de fazer o que está na sua mão. Falei aqui no início e eu me coloco também dentro dessa categoria. A gente reclama muito e faz pouco. Está na hora, né? Agora, na hora da dificuldade, não adianta a gente reclamar, não vai vir ninguém salvar a gente, a economia não vai melhorar amanhã, as vendas por si só não vão melhorar amanhã, é preciso um esforço pessoal de todos os membros da sua equipe, é preciso um esforço seu. Se você não está fechando a sua academia e também não vendeu a sua academia, você precisa treinar a sua equipe. E nós, né, esse curso com a Carol é um excelente momento de você treinar a sua equipe, né? E você que é proprietário, é um excelente momento de treinar você também. Na sexta-feira tem o Super Meeting de Gestão. São 8 temas fenomenais que vão ajudar você a melhorar a sua academia. Olha lá o conteúdo que tem esses cursos. E, de primeira mão aqui para vocês, nós vamos repetir a palestra, o bate-papo com empresário, com os arquitetos que houve essa semana que passou. Os arquitetos vão repetir essa palestra no sábado, dia 3 de junho, para os empresários que estiverem inscritos no curso de gestão. Então, realmente, de coração, nós esperamos que vocês estejam lá para que nós possamos ajudá-los, para que você possa ter esperança de vender mais e de pagar suas contas em dia e de bater suas metas. O que mais, Carol? Eu vou compartilhar aqui agora com vocês só os nossos contatos. Eu vou dar o meu, tá? Aqui, ó. Aqui tá o meu telefone, tá? Fiquem à vontade, mande o WhatsApp. Eu sou uma garota WhatsApp, tá? Pode mandar o WhatsApp. Se quiser ligar, pode ligar pra gente também. Eu explico muito bem o curso, entendo o momento de vocês. Vou falar onde é que a gente vai ajudar, o que é importante. Esse aí é nosso Facebook, nosso Instagram, que é da Wonder Consultoria. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem alguns conteúdos. Então, quer tirar alguma dúvida, quer conversar com a gente, o Fábio me deu uma missão que eu acho que eu vou fazer isso super legal. Quem tiver no curso, eu vou abrir um grupo sobre vendas das pessoas que tiveram no curso, para tirar dúvida, para a gente conversar sobre isso, tá? Para a gente falar sobre vendas, não perder ali as dificuldades do dia a dia. Já existe um grupo, mas eu vou fazer um exclusivo para quem estava no meeting, onde a gente pode trazer também conteúdo, conversar. É a hora que a sua consultora, que a sua coordenadora pode tirar a sua dúvida. A gente conversa sobre momentos, sobre dicas. É super legal, mas quem vai estar no curso vai participar disso. Lá no curso a gente vai conversar sobre esse grupo. Eu vou dar qual vai ser o link para a gente entrar nele, mas vai ser super legal. Então anotem os meus dados aí. Quem não conseguir, eu estou no grupo de academias com vocês, ou o Fábio tem meu contato também, caso quem não consiga preencher aqui agora, pegar os dados, mas acho que deu tempinho, né? Então, estou à disposição de vocês. O Paulo está perguntando quanto fica para 3 inscrições. Nós temos desconto, pessoal, a partir de grupo de 3. Cada inscrição custa 250. Inscreveu 3, sai a 200. Inscreveu 5, sai a R$175. Inscreveu 10, sai a R$155.
Então, inscreva o seu time. Esses valores a gente divide no cartão em 3 ou 4 vezes, se vocês precisarem. Mas não percam a oportunidade, porque a próxima oportunidade será em setembro, no Brasília Capital Fitness, um curso de vendas com a Carol e com o Almeres. Já está fechado. 4 horas com a Carol, 4 horas com o Almeres. Então, meus amigos, vamos lá, arregaçar as mangas e fazer esse Brasil pegar no tranco. A sua empresa é muito importante, porque ela emprega pessoas, porque ela recolhe impostos e ajuda esse país a caminhar para frente. Não vamos nos ater só a esses bandidos que nos roubam. Vamos continuar fazendo a nossa parte. 70% dos empregos gerados no Brasil são de micro e pequenas empresas. Somos nós que geramos a riqueza desse país. E a gente não pode parar. Infelizmente, tomara que a justiça pare esses canalhas, mas nós precisamos continuar arrumando saídas para as nossas empresas, para as nossas dificuldades. E o Meeting é uma dessas saídas. Esteja lá conosco, eu tenho certeza que você vai amar o evento. Vai ser um super evento para treinar seus vendedores, para treinar você e para treinar também os seus coordenadores, porque se eles souberem mais de empreendedorismo, eles vão dar mais valor para você. Fechou, Carol? Fechou. A gente tem só uma condiçãozinha muito boa de quem fechar 10 inscrições está ganhando o curso de gestão. Então, para quem quiser ter essa condição super legal que a gente tem, quem fechar 10 cursos, ou de vendas, ou empreendedorismo, ou comprar o de vendas, o de gestão para alguém, ganha o de gestão. Para isso, manda para o meu WhatsApp, eu mando para o WhatsApp do Fábio, eu quero, com o número de inscrições, que a gente já entra em contato amanhã, a gente já conversa com cada caso. No curso de vendas, está acabando as vagas. Eu estou implorando, vejo com o Fábio aqui para a gente conseguir uma sala maior, mas às vezes o espaço não nos permite, então corre. Porque tem algumas empresas que já reservaram e a gente está acabando essas vagas no curso de vendas. Então, quem tiver interesse, manda para mim, eu quero, Carol, são 5, são 4, são 10, e a gente vai tentar dar prioridade para quem estava aqui no webinário hoje, são quase 11 horas da noite. Né? Não manda perca agora para isso. Eu quero. Manda o WhatsApp agora para Carol. Carol, eu quero. Aí amanhã a Carol manda entrar em contato. Carol, só que Isso podia mesmo. dar 2 cortesias. Para quem está nos assistindo aqui, dá 2 cortesias. Escreveu 10, ganha 2. Escreveu 5, ganha 1. Fechou, então. Fechado. Ó, condição melhor. Ó, isso é telemarketing, hein, gente? Liga com uma condição boa. Outra coisa, Carol, você já falou, mas eu queria ressaltar, todas essas pessoas que participarem do curso de vendas com você, você vai criar um grupo e vai dar uma assistência para essas pessoas durante algum tempo. Então, essas mais de 100 pessoas que devem estar no curso da Carol, a Carol vai criar um grupo de WhatsApp e fomentar de informações sobre vendas. Então, essas consultoras vão poder tirar dúvidas com a Carol, vão poder mandar perguntas, vão poder mandar sugestões, e a Carol vai dar uma assistência para todos esses vendedores, vai continuar estimulando eles através do WhatsApp. Não perde essa oportunidade, pessoal. Vamos virar esse jogo, contem comigo, contem com a Carol e contem com o Capital Fitness. Tá bom, pessoal? Adorei estar aqui hoje. Eu tô tomando gosto para esse negócio de webinário, eu tô ficando super feliz com isso, tá? É bom dividir conhecimento, vou aproveitar eu vou mandar para vocês depois direitinho, a gente vai ter uma outra live só para tirar dúvida, mas esses momentos, tem muito disso na internet, tem muito curso de webinário, tem muita coisa que a gente pode aprender, que a gente pode correr atrás. É super legal dividir essas experiências com vocês, tirar dúvida, conversar e ajudar. Eu fico super feliz quando eu ouço o Hugo, e o Hugo fala comigo, Carol, tá dando certo. Eu converso com a Isa também, tem algumas pessoas que já vêm com contato comigo, falam, Carol, tá dando certo, não tá, tá faturando mais, e a gente vai alinhando. É por aí. Vamos mudar esse cenário. Eu acho que se o pequeno se juntar e fazer uma grande diferença, acho que vai mexendo com todo mundo. Acho que se vira uma onda boa, sabe? Aquele efeito borboleta. Eu acho que a gente pode ir por esse caminho. Eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente durante esse 1h30. Foi muito bom. Aguardo vocês lá no Super Meeting, dia 3 de junho. Já coloquei, não recebi nenhuma mensagem ainda. Vou cobrar desse povo, desse cortesia dupla aí do Fábio. É só agora quem estava só com a gente no webinário.
Espero vocês no dia 3. A ideia é fazer diferente. A ideia é fazer um resultado diferente para vocês. Essa é a nossa missão como Wonder, como Carol, para mudar esse cenário. Eu quero entregar conhecimento e técnicas para a gente mudar o nosso cenário de vendas. Tá bom? Obrigada, Fábio, pela oportunidade. Foi ótimo. Valeu, Carol. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Parabéns a cada um de vocês. Vocês estão buscando o conhecimento que vai mudar a vida de vocês, que vai mudar a empresa de vocês. E lembrando que amanhã nós temos outro webinário com a Roberta Max para falar sobre segmentação de mercado, né? Nichos de mercado. Nós vamos falar sobre o nicho dela, que é a terceira idade. E na quinta-feira nós vamos estar com o Fernando Teixeira, tecnologia, como usar a tecnologia a seu favor nas academias, ok? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau, pessoal. Boa noite.